Sobre oração. Eu estou muito feliz de poder estar aqui servindo a vocês, somando, acrescentando algo para o crescimento de vocês. Quero agradecer ao pastor George, à pastora Eliana, muito obrigado, por também estar sempre contribuindo para o crescimento do evangelho na nossa cidade. É uma honra poder estar de alguma forma debaixo da sua cobertura, aqui em Vitória da Conquista. Muito obrigado. É uma honra poder estar aqui junto com vocês. Sei que vocês tiveram momentos maravilhosos aqui. Ontem à noite, com o pastor Rogério e o Luana. Tiveram momentos maravilhosos hoje pela manhã com o pastor Vilmar. E a mulher mais bonita do universo, Leilane Bahia, minha esposa linda. E hoje à noite nós teremos esse momento juntos. Quero aproveitar aqui essa oportunidade, para falar sobre esse livro maravilhoso de Leilane. É um devocional diário de 6 meses. Cada dia tem uma lição para você se encher da palavra e ser ricamente abençoado. Esse material está lá, junto com o Rema, e você pode adquirir, e eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Amém, gente? Graças a Deus. Deus é bom demais. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nosso meio. A minha oração, Pai, é para que o Teu Espírito Santo nos alcance e ministre ao nosso coração aquilo que precisamos receber agora do Senhor, que vem da parte do Senhor. Nós abrimos o nosso coração para acolher com mansidão as verdades da Tua palavra e ter a nossa vida transformada. Muito obrigado, Senhor. É isso que cremos em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Bom, perceba, eu quero falar com você sobre ainda falando sobre esse tema de oração. Eu quero falar sobre um tipo de oração, que é uma oração maravilhosa, e eu penso que tudo que nós fazemos nesses últimos momentos e sessões e dias é algo muito bom, e cada oração que nós fazemos a Deus de uma maneira específica tem um seu lugar. Mas eu quero te falar em um nível maior de oração. Eu quero te levar nesse momento, nós mergulharmos em águas mais profundas. Eu quero te falar sobre uma oração que abre os céus em nosso favor. E eu quero começar falando com você, ganharmos tempo. Diz assim: entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graça e bendizei o seu nome. Perceba algo bem interessante, porque o salmista, ele fala justamente sobre uma condição, ele fala sobre um estilo de vida que nós devemos ter. E eu quero falar nessa noite sobre essa oração que abre os céus, que é a oração de louvor e adoração. Amém? Você está aqui ou não? Perceba, não é errado você simplesmente orar pedindo a Deus algumas coisas para o suprimento das suas necessidades. A Bíblia fala sobre oração de petição, onde você vai pedir muitas coisas a Deus, e dentre essas coisas Deus está desejoso. Deus, ele se satisfaz com a sua alegria, e eu penso que a palavra de Deus, ela está aí para se cumprir. A Bíblia diz que, preste bem atenção, que Ele não é somente galardoador daqueles que o buscam, mas a própria Bíblia diz, irmãos, que Ele supre cada uma das nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. A Bíblia diz, olha, pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscais e achareis. Então a oração de petição tem o seu lugar, mas a oração de louvor e adoração, preste bem atenção, não é uma oração onde você vem querendo a bênção, é a oração onde você vem querendo o abençoador. Está comigo ou não? Não é a oração, deixa eu melhorar, não é a oração que você, preste bem atenção, estar diante de Deus dizendo, Senhor, eu preciso. É a oração que você está diante de Deus dizendo, Tu és. Está melhorando, não? Vamos lá. Perceba, quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, nós começamos a entender, irmãos, que
A oração de louvor e adoração não é uma oração que nós buscamos uma resposta de Deus, mas é uma oração onde nós oferecemos algo a Deus. E todas as vezes que nós estamos falando sobre oração de louvor e adoração, como nós falamos, não é uma oração de petição, é uma oração de exaltação. E a gente precisa justamente entender essa diferença. Essa diferença muitas vezes sobre louvor e adoração. Quando nós falamos sobre louvor, nós estamos falando justamente sobre um reconhecimento das obras de Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos reconhecendo aquilo que Ele faz. Amém? Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso protetor, Deus é aquele que nos preserva, Deus é aquele que nos consola, Deus é aquele que nos perdoa, é aquele que tem compaixão de nós. Amém? Então, quando eu levanto as minhas mãos e começo a louvar a Deus, perceba, eu estou reconhecendo as suas obras, eu estou reconhecendo os seus feitos. Mas quando eu, preste bem atenção, me posiciono em uma posição para adorar a Deus, eu não estou reconhecendo necessariamente, preste bem atenção, o que Ele faz, eu estou reconhecendo quem Ele é. Eu não estou reconhecendo as suas obras, eu estou reconhecendo o seu caráter. E quem Deus é? Deus é bom. Amém, irmãos? A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, do Pai das luzes, onde não há sombra de variação ou mudança. Deus é bom. Deus, Ele não é mentiroso, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Deus é compassivo, longânimo. Aleluia, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não é o Deus eu era, Ele é o grande eu sou. Aleluia. E nós precisamos começar, irmãos, a entrar nesse entendimento, de entender que quando nós estamos, preste bem atenção, adorando e louvando a Deus, nós não estamos simplesmente só liberando um cântico, nós estamos orando. E é uma oração perfeita porque não é uma oração egoísta. Não é oração onde eu quero algo para mim, é oração onde eu quero de mim oferecer algo a Ele. E sabe, isso é maravilhoso porque, preste bem atenção, no momento em que nós olhamos a palavra de Deus, a gente vai ver o próprio Jesus trazendo algumas instruções para nós. Perceba, se você for lá em Mateus capítulo 6, você vai ver Jesus falando sobre a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, irmãos, ali, que muitas vezes nós conhecemos, já fizemos essa oração, e não há nenhum problema com isso, mas uma coisa que você precisa entender é que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Quando Jesus falou sobre a oração do Pai Nosso, preste bem atenção, estava justamente satisfazendo uma necessidade dos discípulos, quando eles disseram, Senhor, nos ensina a orar, e Jesus traz um modelo de oração. E nesse modelo de oração, Jesus, ele começa nos ensinando algo bem interessante. Ele diz, olha, quando vocês começarem a orar, comece dessa forma, dizendo, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, quando você começar a orar, não peça, comece adorando. Comece se prostrando a Ele, reconhecendo quem Ele é. Diga a Ele, santificado seja o seu nome, louvado seja o teu nome. Aleluia! Reconheça a grandeza de quem Ele é. E nós precisamos ficar atentos a isso, porque senão nós estamos como pedintes. E Deus, Ele não quer que você seja pedinte. Deus te chamou para você ser um adorador. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não foi criado para pedir, você foi criado para adorar. Às vezes na oração a gente quer que Deus nos sirva, e Deus está nos chamando por meio da adoração que a gente sirva a Ele. Esteja com o nosso coração totalmente disponível, simplesmente, irmãos, a estar com Ele, não por interesse, mas por prazer. Aleluia. Às vezes alguém, eu não sei se você já ouviu alguém dizendo, rapaz, eu tenho pago um preço de oração. Ei, irmãos, oração, preste bem atenção. Não tem que ser algo doloroso, não tem que ser algo pesado, tem que ser algo prazeroso. Porque a oração é um relacionamento, é um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. Aleluia. Você está aqui, não? Bom, vamos lá, eu vou melhorar isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa.
Acredite, irmãos, esse ano eu completo 18 anos de casado com Leilane Bahia. Pense que coisa maravilhosa. Eu durmo com ela, acordo com ela, faço tudo com ela, graças a Deus. Mas eu desenvolvi um relacionamento com ela tão íntimo, que mesmo que eu não consiga vê-la, mas pela pisada dela, eu consigo saber se é ela ou não, por causa da intimidade que eu tenho. É possível eu estar num ambiente e Leilane chegar e por causa da forma como ela anda, como ela pisa, eu dizer, rapaz, acho que Leilane chegou. Por quê? Porque tem intimidade. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus, preste bem atenção, Ele não está morando em sua casa, Deus está morando em você. Ele não morou em você simplesmente para tirar férias, para passar um tempo. Ele mora em nós para termos comunhão conosco. Aleluia. E se somos bons hospitaleiros, perceba, se somos bons anfitriões, precisamos saber hospedar bem o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Precisamos ser bons anfitriões da presença de Deus que carregamos. Aleluia. Vocês estão aqui, irmãos? Então preste bem atenção, olha, o louvor, ele tem essa oportunidade de nós exaltarmos a Deus, mas a adoração, a gente se entrega a Ele. Quando nós falamos sobre o louvor, muitas vezes nós temos a oportunidade de declarar coisas a Deus, mas no momento em que adoramos, nós entregamos, nós nos rendemos a Ele. No louvor, preste bem atenção, a gente usa a nossa voz, na adoração a gente usa o nosso coração. Jesus uma vez olhando para alguns fariseus e disse assim algo bem interessante, disse assim, olha, rapaz, os seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. É possível você abrir a sua boca para louvar a Deus sem o seu coração estar nele. E Deus não quer uma adoração por adoração, Deus quer uma adoração genuína, Deus quer uma adoração verdadeira. Ele não quer que somente o louvor saia dos seus lábios, Ele quer que o louvor antes saia do seu coração. E sair do coração fala sobre adoração, fala sobre entrega, fala sobre renúncia, fala sobre sacrifícios de louvor, como diz lá em Hebreus. Portanto, ofereçamos a Deus sacrifício de louvores. Vão ter dias que você não quer adorar, vai ter dias que você não quer louvar, por causa das circunstâncias que estão acontecendo e os desafios da vida. Mas é nesse momento que você entende que o seu estilo de vida, de adorador, não está condicionado a um evento, nenhuma igreja, nenhuma reunião, nenhum seminário. Você é adorador dentro da igreja e fora da igreja, porque isso é seu estilo de vida. Aleluia! Você está aqui ou não? Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu imagino, irmãos, se o peixe pudesse falar, nós poderíamos perguntar a ele, rapaz, como é que você faz para nadar? Ele não ia entender a sua pergunta, porque ele ia dizer, rapaz, eu tenho uma natureza, eu fui criado para isso, então nadar para mim é fácil. Se você perguntar para uma ave, como é que você faz para voar? Ela vai dizer, não estou entendendo, para mim eu não faço esforço. Por quê? Porque é minha natureza, eu simplesmente vou alcançar voos. Pergunte para mim, como é que você faz para ser homem? Eu não faço esforço, graças a Deus. Eu falo como homem, gesticulo como homem, ando como homem, vou agir como homem. Por quê? Porque é a minha natureza. Pergunte para a mulher, como é que você faz para ser mulher? Ela vai dizer, não sei, eu nasci assim, eu sou assim. Ei, não tem que ter dificuldade para quem nasceu de novo. Não tem que ter dificuldade para quem nasceu e foi chamado para ser um adorador. Não é esforço, é natural. Pode aparecer. Aleluia. Vocês estão aqui ou não? Aleluia. Então, não comece as suas orações com pedido, comece as suas orações com louvor e adoração a Ele. Sabe, irmãos, nós vemos aquela passagem. Nós vemos aquela passagem de Jesus conversando com a mulher samaritana no poço. E sabe, eu não quero ler toda a passagem para ganharmos tempo, mas a Bíblia diz que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em... Ok, deixa eu te falar uma coisa, irmãos, o problema de Deus, se é que tem problema, é só para que você entenda, Deus não tem problema nenhum.
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não tem problema com adoração. Os anjos estão diuturnamente, constantemente, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Isaías já viu isso e profetizou. Deus não tem problema com adoração. Se você não quiser adorar, embora você tenha nascido para isso, criado com esse propósito, não tem problema. Jesus já disse, as próprias pedras me clamarão. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, ele não tem problema com adoração, mas ele está atrás de adoradores. Aleluia. Aleluia. Sabe, mas ele disse que eu adore em espírito e em verdade. Sabe, nós precisamos adorar o Senhor da maneira certa. Nós não devemos adorar baseado em uma emoção momentânea, mas nós devemos trazer em espírito. Nós temos que trazer uma adoração que sai de dentro, que flui do nosso interior, que flui do nosso coração. Uma adoração genuína, uma adoração verdadeira, uma adoração sincera a Ele. Não adorar por adorar, mas adorar consciente do que nós estamos fazendo. Eu não adoro porque alguém adora, eu adoro porque esse é o meu estilo de vida. Está comigo ou não? Mas ele fala não somente de adorar com o coração de maneira verdadeira, mas ele disse, olha, vocês precisam me adorar em espírito e em verdade. Não é com emoções passageiras, não é com uma demagogia, não é simplesmente, irmãos, mascarado. Mas ele disse, você vai me adorar com a verdade. E que verdade? Vai me adorar não só de maneira sincera, mas vai me adorar da maneira verdadeira na palavra de Deus. Aleluia. Sabe, quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, nós vamos ver alguns versículos bem interessantes. A Bíblia mostra para nós que Maria, a partir de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46, a Bíblia diz que Maria, ela iniciou a sua oração louvando e exaltando ao Senhor. Perceba Davi, quando você vai ver os salmos que Davi escreve e vai ali salmodiar ao Senhor, você vai ver que Davi sempre traz esse modelo, essa honra de louvor e adoração. Em Salmo 103 ele diz, olha, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Não é assim? Ele diz, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Davi, ele sabia, irmãos, preste bem atenção, que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era, não era por causa dele mesmo, era por causa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia diz, lá em João, lá em Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20, ele diz, olha, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Perceba, nós lemos uma parte de Efésios capítulo 5, mas o texto que precede, o texto que vem antes, o versículo antes, ele diz, olha, vocês não devem se embriagar com vinho, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz como você se enche do Espírito. Ele diz salmodiando, adorando, louvando ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia, aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não sei se você consegue ver aqui, mas esse copo contém água. Você está vendo que tem água aqui? Está vendo ou não, irmãos? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, embora tenha água, isso não significa dizer que está cheio dela. Você pode ter um Espírito, mas isso não significa dizer que você esteja cheio dele. Paulo está dizendo, encha-se do Espírito. Se você precisa se encher do Espírito, é porque você pode ter o Espírito, mas não está cheio dele. Aí ele dá o segredo, o endereço, ele diz, olha, você se enche do Espírito, sabe como é? Não é de boca fechada, não é murmurando, não é criticando. Ele disse, você se enche do Espírito adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, Tiago vai dizer, aquele que está aflito, ore. Qual é o remédio para a aflição? Não é murmuração, é oração. Mas ele diz, aquele que está feliz, cante louvores a Deus.
Sabe, Tiago estava escrevendo uma igreja, ele sabia que na igreja estavam passando por aflição, mas ele também sabia que aquela aflição tinha tempo para começar e tinha tempo para terminar. É como uma estação. Muitas vezes você está aqui e você diz: pastor Paulo, só Deus e eu sei o que eu estou passando. Fique tranquilo, porque você pode, preste bem atenção, começar orando, mas Tiago diz: você pode terminar adorando a Deus. Aleluia. Tem alguém feliz? Aí Tiago diz: esse cante louvores a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus não está com expectativa somente de ouvir as suas orações. Deus está com expectativa de ouvir a sua adoração a Ele. Aleluia. Aí você diz: mas se Deus não precisa da minha adoração, porque Ele já tem isso diuturnamente dos anjos, o que é que isso significa? É que embora a sua adoração não mude Deus, mas muda você. Como assim, pastor Paulo? Minha adoração não muda a Deus, me muda. É porque no momento que você começa a adorar a Deus, preste atenção, da fraqueza você tira força. Às vezes você está passando por um momento tão difícil, e nesse momento difícil, você resolve usar as ferramentas, as suas armas espirituais, e você começa a louvar o Senhor. Às vezes você está passando por uma situação que você diz: eu não sei o que fazer. Aí não é o problema é você saber o que fazer e não fazer. O que é que eu sei fazer no momento quando tudo parece acabado? Eu vou louvar a Deus, eu vou adorar o Senhor. Porque murmurando não muda a situação, mas adorando, Deus começa a agir na terra. É a oração que abre os céus, que move Deus em seu favor. A Bíblia diz que Deus habita em meus louvores. Ele vem onde Ele é desejado, Ele vem onde Ele é bem-vindo. A oração de louvor e adoração é você dizendo a Deus: seja bem-vindo. Você é importante na minha vida. Oh, aleluia. Aleluia. Você está aqui ou não, irmãos? Enquanto eu estou ministrando para você, a unção do Senhor está pairando aqui. Aleluia. E eu quero declarar algo agora pelo Espírito. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Aleluia. Enquanto você adora a Deus aqui, Deus se manifesta lá onde você precisa. Está comigo? Está pronto para mergulhar um pouquinho mais profundo agora? Vamos lá. Posso descer aqui, meu pastor? Posso? Daqui a pouco eu chamo vocês. Pode ser. Escuta. Se eu pego a palavra de Deus, em Atos capítulo 16, talvez você já conheça esse texto, mas em Atos 16, a Bíblia lá no versículo 25, para nós ganharmos tempo, diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, diga assim comigo: de repente. Mais uma vez, diga: de repente. Ok. Aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes prendiam todos que se soltaram. Eu não sei quantos aqui já conhecem esse texto, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Perceba, Paulo, ele chegou à região da Macedônia, não foi por vontade própria. Paulo, a Bíblia diz que ele queria ir para Bitínia. A Bíblia diz que ele queria ir para a região da Ásia. Mas o Espírito Santo impediu de ir para ali. E a Bíblia começa a dizer então que Paulo ele tem uma visão de um cidadão macedônio dizendo: vem, salva-nos. E Paulo entendeu então que a direção do Espírito era para ir pelas regiões da Macedônia. Perceba, Paulo chega ali. Se você ler Atos capítulo 16, nós não lemos para ganhar tempo, você vai ver que Paulo num instante procura um lugar para orar, um lugar de oração. Mas a Bíblia diz que Paulo, em meio a isso, expulsa um espírito de adivinhação de uma mulher, e aqueles senhores que dominavam essa mulher simplesmente pegam Paulo e Silas, maltratam, colocam num cárcere,
prende os seus pés nos troncos. E Paulo agora está dentro de uma prisão durante a meia-noite. Eu não quero que você pense na meia-noite de maneira literal, como relógio, mas pense meia-noite em um período desafiador na sua vida, que só você sabe que ali foi como uma meia-noite. Paulo está nessa situação, numa meia-noite na prisão. Agora, eu não vejo nesse versículo aqui Paulo chamando Silas e dizendo assim: Silas, cara, rapaz, a gente se meteu numa enrascada, não era para a gente ter vindo para aqui não. Ou Silas dizendo para Paulo: Paulo, deixa eu te falar uma coisa, o que foi que você fez comigo, cara? Eu só estava te acompanhando e você me botou nessa enrascada, nós já apanhamos, agora estamos presos, daqui a pouco, quem sabe, seremos mortos. Eu não vejo os dois fazendo isso. Eu vejo os dois, preste bem atenção, com seus pés amarrados, depois de serem chicoteados, eu vejo, preste bem atenção, Paulo simplesmente mostrando para nós que ainda que prenda os seus pés, que ainda que prenda as suas mãos, não pode prender a sua boca. Eu posso não ter um centavo no bolso, mas eu tenho uma voz. Veja, alguém pode estar com relatório de um médico ruim, mas você tem aquele que traz saúde divina para você e muda qualquer circunstância. Mas a economia do país não vai bom, mas a minha pátria é celestial, a minha provisão não vem da terra, vem do Senhor. Prenderam Paulo, mas não conseguiram calar a sua voz. Agora está Paulo, em vez de murmurar, adorando ao Senhor, exaltando a Deus. A Bíblia diz que eles começam a orar. Orar o quê? Durante a meia-noite. Na meia-noite, preste bem atenção, escuta, na meia-noite a gente não murmura, na meia-noite a gente não vem se acovardar, a gente não vem se amedrontar, na meia-noite a gente não vem fugir, na meia-noite a gente parte para cima. Na meia-noite a gente ora, na meia-noite a gente busca a Deus. E eles começaram a fazer isso. Agora deixa eu lhe falar uma coisa: se você não tem costume de buscar a Deus como estilo de vida, você não busca na meia-noite. Sabe quem é que busca na meia-noite? Quando busca em qualquer tempo. Aí na meia-noite ele vai fazer o que ele sempre fez. Ei, a oração de louvor e adoração, preste atenção, ela não tem que ser uma oração emergencial, tem que ser devocional. Todos os dias. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Abraão se fortalecia na fé, dando glórias a Deus. Não era que todo dia ou toda hora ele ficava glória a Deus, mas o seu estilo de vida glorificava a Deus. Mas vamos lá, está Paulo orando durante a meia-noite, e está ele e Silas, preso. Não tem lugar que possa parar um adorador. Por mais difícil que seja o ambiente, por mais difícil que sejam as circunstâncias, ele vai fazer o que ele sabe. Aleluia. Ei, irmãos, Deus está te chamando nessa noite para você fazer o que você sabe, não o que você não sabe. O problema é que muita gente fica ansiosa e preocupada porque está fazendo o que não sabe, deixando de fazer o que sabe. Você sabe adorar, porque essa é a sua natureza, é o seu estilo de vida. Então Paulo está ali durante a meia-noite orando a Deus. E a Bíblia diz que depois que eles oraram, eles começaram a louvar a Deus. Aleluia, aleluia. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente começa orando, mas a gente tem que terminar adorando. Na meia-noite você não somente ora, na meia-noite você também adora. Às vezes na meia-noite a pessoa está tão preocupada, está tão ansiosa, que ela não está fazendo uma oração de louvor e gratidão, ela está fazendo uma oração de desespero. Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, Senhor. Quando na realidade, irmãos, nesse momento, por mais difícil que seja, Paulo não estava somente orando, Paulo estava adorando ao Senhor, louvando a Deus. Você está comigo ou não? Agora perceba, a Bíblia não diz que eles começaram a orar e veio de repente. A Bíblia diz que eles começaram a adorar e o de repente se manifestou.
Aleluia. É como se a oração fizesse Deus te ouvir, a adoração fizesse Deus se manifestar. O de repente veio, não foi enquanto ele estava orando, o de repente veio quando eles começaram a louvar, a Bíblia diz, e de repente. Aí alguém diz assim, rapaz, eu creio, pastor, nesses de repente de Deus, eu também. Agora, você já sabe o final da história, Paulo não sabia não. Paulo estava orando e adorando sem saber o final da história, você sabe, mas ele não sabia não. Mas mesmo sem saber o final da história, ele sabia que Deus ia intervir em alguma forma. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez você não saiba o que vai acontecer amanhã, mas Deus estará lá no seu futuro. Aleluia. Ei, hoje é dia 1º de fevereiro. Eu quero dizer que Deus já esteve no seu futuro. Aleluia. O diabo pode levantar coisas ou projetar coisas para fevereiro, mas nenhuma delas irão prevalecer. Aleluia. Paulo não sabia o que ia acontecer, mas isso não impediu de fazer aquilo que ele sabia, que era orar e adorar a Deus. Vão ter situações que você não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer, mas eu vou me prostrar o meu coração, me derramar ao Senhor, e eu sei que algo vai acontecer. Ah, mas foi de repente para mim, essa situação de Paulo foi de repente para mim, foi de repente para você, foi de repente para os presos, foi de repente para o carcereiro, foi de repente para muita gente, mas não foi por acaso. Eu vou repetir, foi de repente para alguns, mas para Paulo não foi só de repente, não foi por acaso. Paulo sabia o que estava por trás do de repente. Meu irmão, você não tem o controle do de repente, mas você pode provocá-lo. Não, eu vou repetir, pega aí, pelo amor de Deus. Você não tem o controle do de repente, mas você pode provocar o de repente divino sobre a sua vida. Aleluia. Então ele está aqui agora, provocando de repente, fazendo aquilo que ele sabe, adorando ao Senhor, com todos os motivos para não fazer, mas entenda, ele estava sendo quem ele era, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. E agora vem o de repente de Deus chega. Então aquelas prisões começam a tremer. Algo começa a se manifestar, as portas das cadeias começam a se abrir, e os céus invadem a terra. Irmãos, eu não sei naquela noite quantos outros cristãos estavam adorando ou orando a Deus, mas eu sei que Deus agiu ali onde Paulo estava. Eu não acredito que Deus iria agir se Paulo estivesse murmurando, eu não acredito que Deus iria agir se Paulo estivesse blasfemando, eu não acredito que Deus iria agir se Paulo estivesse criticando, mas ele agiu porque tinha alguém adorando. Ei, Deus faz o que você não pode fazer, vai onde você não pode ir. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo moveu os céus para a terra. Aleluia. Você está aqui comigo? Perceba. Agora, as portas das prisões, elas se abriram. A Bíblia diz que os presos, inclusive, escutaram as orações e louvores de Paulo. E agora tem um carcereiro que no final da história se rende ao Senhor juntamente com sua família. Mas o melhor disso é que Paulo chegou envergonhado, mas sai dali honrado. As autoridades vêm para Paulo e dizem, olha, nós descobrimos que você é um cidadão romano e você não deveria estar aí. Por favor, saia desse lugar e deixe-nos em paz. Saia da cidade. Paulo disse, olha, eu não me movo desse lugar enquanto não tiver um pedido de desculpa. Sabe o que eu quero lhe dizer? É que talvez você tenha chegado em um lugar onde talvez você foi humilhado. Mas eu vou lhe dizer, preste bem atenção, maior é a exaltação do que a humilhação. Mais serão os dias de honra do que os dias de vergonha.
Eu vou repetir. Mais serão os dias de honra do que o dia de vergonha. Eu não sei o que lhe disseram, eu não sei o que fizeram com você, mas eu sei onde Deus pode te colocar. Oh, aleluia. 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 Você está aqui comigo? Sabe, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, que aquele ambiente ele foi afetado. Aquele ambiente foi mudado. Porque dois homens, decidiram adorar o Senhor. A sua adoração afeta o ambiente, muda a atmosfera. Não importa se você esteja num lugar sombrio como Paulo estava. Não importa se você esteja cercado de pessoas incrédulas. Preste bem atenção. Você chegou ali como adorador, o ambiente ele muda. Você afeta um ambiente com a sua adoração. Aleluia. Aleluia. Eu penso que Deus, nesses últimos dias, está nos convocando, nos chamando a mudar ambientes. Ambientes que estavam ali em guerra, mas a atmosfera traz a paz que excede todo entendimento. De contenda, o Senhor traz a paz necessária para aquele casamento. Aleluia. Deus está nos chamando para sermos transformadores de ambientes. Está comigo ou não? Sabe, mas eu já estou caminhando para o fim, se puder começar a tocar o grupo de louvor. Mas o que eu quero lhe dizer é que se nós olharmos a palavra de Deus, a unção de Deus veio e ele começou a profetizar. Mudou o ambiente, mudou a atmosfera. Sabe, em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz: quando em uníssono tocavam as trombetas e cantavam, para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, então a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam mais permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a casa de Deus não é esse prédio, a casa de Deus é a sua vida. Se no passado as pessoas adorando a Deus, Deus encheu a casa com a sua glória, imagine você por meio da sua adoração e seu louvor, o que Deus não fará em você. Essa é a noite que Deus quer te pegar, te encher. Precisa ter alguém na terra para ser o outdoor divino, a propaganda dos céus na terra. E essa propaganda não é a placa de uma igreja, a propaganda é o corpo de Cristo. É você se movendo nas escolas, nas universidades, nos hospitais, nas prisões, em qualquer lugar que você for, Deus se manifestará. Ei, irmão, deixa eu ser sincero com você, não está na anotação não. Eu não sei quanto a você, eu tenho 41 anos. Faço 42 esse ano, nem parece. Mas vou lhe dizer, eu não tenho tempo mais para errar na minha vida não, e dar cabeçada na vida. Eu não tenho tempo para brincar não, irmãos. Pedro diz que nós estamos aqui como forasteiros. Eu não sei quanto tempo você tem de vida, se mais 30, 40, 50 anos, mas nos próximos 100 anos, se Jesus não voltar, nenhum de nós estaremos aqui. Meu irmão, chegou a hora de nós fazermos a diferença nessa terra, em qualquer lugar que nós vamos chegar. Deus não está prometendo que não existirá meia-noite. Deus não prometeu que não haverá desafios. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, nem disse para você adorar a Ele por causa dos desafios, nem disse para você adorar a Ele por causa da meia-noite. Nós não adoramos a Deus por causa do desafio, mas adoramos a Deus no desafio. Adoramos a Deus na meia-noite. Satanás, você não vai mudar a nossa essência, quem nós somos.
Não vamos abrir mão. Chamou. Existe algo poderoso que você pode fazer mais do que qualquer outra coisa. Alguém aqui, eu percebo no meu espírito, que precisa de uma intervenção de Deus para fazer justiça sobre o que fizeram com você. Deus não está mandando, nem te induzindo a você fazer justiça com as próprias mãos. Deixa Deus trabalhar em seu favor. Deixa Deus agir em seu favor. Paulo não levantou uma mão para ninguém, porque ele sabia que tinha um Deus que poderia agir em seu favor. Você não se move para fazer justiça, você deixa a justiça divina se mover em você. O que é que eu preciso fazer? É simples. Eu vou dobrar meu joelho, eu vou levantar as minhas mãos, e eu vou buscar aquele que pode trazer o que eu preciso. Eu vou buscar aquele que diz lá em Mateus capítulo 6 em diante, que antes mesmo que eu te peça, Ele já sabe quais são as minhas necessidades. Eu vou buscar o grande eu sou. Eu vou buscar o Todo-Poderoso. Eu vou buscar o Rei dos Reis. Eu vou buscar o Senhor dos Senhores. Eu vou buscar aquele que tem a força, o poder, a glória. Eu vou buscar aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eu vou buscar a estrela da manhã, a raiz de Davi, o lírio dos vales, a rosa de Sharon, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Eu vou buscar aquele que se inclina para ouvir a oração do justo. Oh! Te adorar eu quis sentar-me de pé, e não vou perder a guerra. Te louvarei meio a e é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, e o Senhor está, e te adorar não quis suceder. Não vou perder, te louvarei é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto e pra te adorar eu vivo, e pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. E pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Nascemos pra te adorar, Jesus. Pra te adorar eu vivo.
Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos, exalta o Senhor pra te adorar, ó Rei. Prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só pra te adorar e fazer teu nome, vamos, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar, só pra te adorar, Jesus, e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, estamos nós aqui. Vamos fazer uma coisa. Eu creio na unção por meio do ponto de contato. A Bíblia fala lá em Hebreus, uma das doutrinas é a doutrina de imposição de mãos. Eu queria que nós dessemos as mãos uns aos outros. Se possível, feche o corredor. Aleluia. Se você ainda não está acostumado a orar a Deus, ei, faz como seu irmão mais velho aí do lado, que ele sabe como é e vai te ensinar. Aleluia. Fecha seus olhos e vamos adorar o Senhor de forma uníssona. Mais uma vez essa canção aí, de uma forma uníssona, todos adorando ao Senhor. Existe algo da parte de Deus para ser derramado sobre as nossas vidas nessa noite. E fazer e te dar estamos nós aqui só pra te adorar, Jesus, só aleluia. fazer teu nome grande, grande é que dá o louvor que é devido. E a glória, a basura lá. E a
Digno-te a honra e a honra e a poder ao Rei Jesus. Santo, Santo, Aleluia! Senhor, Adore Ele! Adore Ele! poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo, santo. Se prostra mesmo. Esquece quem está do seu lado, meu irmão. É você e Deus aí agora. Se quiser rir, ria. Chorar, chore. Correr, corra. Dançar, dance. Pular, pule. Só não fica sem dar a Ele o louvor que lhe é de direito. Você que é batizado com o Espírito Santo, receba agora o enchimento do Espírito. Seja cheio, seja batizado agora no Espírito Santo, fluindo em outras línguas. A Bíblia diz que quem fala no Espírito, fala em outras línguas, dá bem graças a Deus. Libera aí agora cânticos espirituais. Deixa fluir do seu interior rios, rios. Oh, racaciria labrace, recacerelequeciria labrace, bracanalabrace, bracacerelequeci, brenanabraço, bracacerelequesorolabroso, requeciriolabroso. Ei, recebe aí vinho novo, uma unção nova, o óleo fresco da unção do Senhor. Xaralabrananas, brenanabrabras, fogo do Espírito. Xaracacirialabras, racacirialabras. Te exaltamos, te exaltamos,
Senhor, e te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de tudo, és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Vamos e te exaltamos, e te exaltamos, meu amado, e te exaltamos, ó Senhor, e te exaltamos, e te exaltamos, Jesus, e te exaltamos, ó Senhor. Alguém pode dar um brado de louvor aí, irmãos? Aleluia! Glórias, glórias, glórias a Ele! Aleluia, 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 aleluia! Ele é digno! Ele é digno! Aleluia! 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 Que Deus te abençoe grandemente e que aquilo que começou aqui não termine mais. Em nome de Jesus. Amém, gente? Beijo no seu coração. Meu Deus, muito obrigado. Com a sua mão erguida aos céus, em nome de Jesus. Irmão, não dá para estar nesse ambiente apático. Possível. Tem que ter uma reação, um envolvimento com o Espírito de Deus. Tem gente que só adora quando tem um microfone na mão. Deus não está procurando celebridades que querem palcos, mas servos que querem um altar. Eu quero saber se ainda tem mãos erguidas, corações abertos. Porque você não adora pelo seu sentimento, você adora pelo seu espírito. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo. Vamos exaltar a majestade dele. Xalabatara vassoura. A alegria de toda a terra
é o Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Meus olhos se liguem. Grande, tão grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o Eu vejo pessoas chorando na presença de Deus. Aleluia. Por isso diante dele Se prostra. nos Prostra. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu quero perguntar se tem alguém dentro desse ambiente que precisa tomar uma decisão com Jesus. Hoje é a noite da sua reconciliação, do seu retorno, da sua decisão. Se você está aí, é só você levantar uma de suas mãos ou pedir para alguém lhe trazer até aqui à frente. O Senhor está lhe chamando hoje, em nome de Jesus. Onde está você agora, que tem essa decisão pronta no seu coração, dentro desse ambiente de tanta presença de Deus, que você não resista a essa presença, a essa glória de Deus? Onde está você agora, em nome de Jesus? Eu repreendo as fortalezas agora, as prisões que te prenderam, os cativeiros são cancelados agora em nome de Jesus. Mas para que isso seja definitivo, é preciso que você tome essa decisão. Onde está você agora? Eu estou lhe convidando agora. É só você erguer uma de suas mãos, ou alguém trazer você até aqui. Peça ajuda a alguém, mas vem agora em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor está lhe chamando agora, em nome de Jesus. É a sua hora, é o seu momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto você está aí falando com Deus, esperando tomar uma decisão, quero convidar o pastor Josemir para a gente orar. Pastor Josemir, por favor. Estou lhe dando a oportunidade de você tomar essa decisão com Jesus agora, hoje. Onde está você? Quero agradecer muito, irmãos, que a gente honre a vida do pastor Paulo Bahia, de todos os ministros que aqui tiveram, da igreja Verbo da Vida. É uma igreja que eu respeito muito, tenho uma aliança com essa igreja. É um povo que nós amamos demais, sempre me recebe muito bem lá. Sou tratado muito bem na Verbo da Vida. Tivemos um café agora, foi maravilhoso. Obrigado pelo cuidado. Que Deus abençoe e retribua vocês
muito mais em medidas maiores pelo que faz por nós. Agradecer a todos vocês. Teve uma equipe que veio de outra igreja, lá da Igreja do Brasil para Cristo. Levante a mão para ver se vocês estão aqui ainda. Olha lá, o pessoal que veio de outra igreja para participar do seminário. Deus abençoe vocês. A todos que estão presentes aqui, que Deus possa sim abençoar vocês grandiosamente pelo quilo de alimento, pela contribuição. Esse mês ainda algumas famílias serão atendidas com as cestas básicas. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Eu sei que nós vamos sair dessa escola de oração muito mais fortalecidos e com mais entendimento quando nós formos orar. Agora é a hora que a gente vai colocar em prática. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós temos cantina para a rede de mulheres, cachorro quente para abençoar a sua vida. Você vai comprar uns 3 ou 5 para abençoar a vida de alguém também, abençoando esse grande imersão. Irmão, imagine como vai ser esse imersão com mulheres, hein? Os homens vão ficar de segurança lá na porta, recebendo um pouquinho que passar lá, em nome de Jesus. E o encontro com Deus em maio, irmãos, como será poderoso em nome de Jesus. Amém? Só tem 50? Eu já estou vendo ali que Juliana vai pegar 2, a outra irmã 3, vai vender tudo em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Vou convidar o pastor Zimir para estar já orando, também pelo pastor Paulo Bahia, agradecendo a Deus pela vida dele, pela igreja, e já finalizando com a bênção pastoral. Deus abençoe vocês. Deus faz tudo certo. A chuva parece que parou agora, tá vendo, irmão? Nem para sair antes tu podia, por causa do cabelo, da chapinha. Deus faz tudo na hora certa, graças a Deus. Amém, irmão? Saúde a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Pastor Jorge, por gentileza, pastor Jorge, permaneça aqui, por favor. Pastora Liliana também. Pastor Jorge vai estar viajando para participar de uma conferência em São Paulo. Só vai estar voltando semana que vem. Eu quero pedir gentilmente, tenha um pouco de paciência, irmão. Vamos aproveitar o momento, depois de tanta coisa, né, pastor Paulo? Vamos orar pelos nossos pastores, pelo apóstolo George e a apóstola Eliana. Eles vão estar participando dessa conferência. Que Deus possa estar levando e trazendo de volta. Amém? Pai, nós oramos. Pai, sabemos que eles já estão nas tuas mãos, mas nós estamos cobrindo eles agora de oração, declarando que a viagem que eles irão fazer, Deus, seja uma viagem muito proveitosa, muito abençoada para a vida deles, que eles estejam também descansando, estejam também aproveitando a viagem, ele e a família dele. Pai, que o Senhor os leve em segurança e o também traga em segurança. Pai, nós assim oramos ao Senhor e cremos que o Senhor assim cuidará muito bem dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Por nada, Deus abençoe. Deus abençoe. Pai, nós queremos também orar agora pela vida do pastor Paulo Bahia, sua casa, a sua família, o seu ministério, todos os projetos. Deus, o pastor Paulo é uma bênção para nós, um instrumento de Deus nesta noite, para esta igreja. Meu Deus, liberou muito dos céus para nós. Nós oramos, Pai, agradecendo pela vida do teu filho. Oramos também, Senhor, por cada pessoa que participou desta escola, desse seminário de oração. Pai, nós acreditamos em tudo que foi liberado. Pai, nós estamos regozijantes, estamos transbordantes. Pai, eu oro para que o Senhor cauterize no coração dos teus filhos. Oro assim, Pai, que o Senhor também nos leve agora para as vossas casas em segurança. Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse tempo precioso, muito obrigado, Pai, porque o Senhor fez algo, o Senhor desceu nesse lugar e abençoou o teu povo. Muito obrigado por todos os ministrantes, muito obrigado pelo Ministério Rema, muito obrigado por todos que, meu Deus, se dedicou a estes dias para estar aprendendo do Senhor. Pai, que o Senhor agora os leve abençoados em o nome de Jesus. Amém? Erga sua mão para cá, por favor. Que o grande amor de Deus Pai, as doces e as ricas e as consolações do Espírito Santo não seja somente hoje nesse lugar, mas que seja para todos sempre, com todos vocês e todos concordando comigo. Diga amém. Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima e abençoada noite. Obrigado. Queremos o teu nome engrandecer.